Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Se você se interessa por marketing a ponto de já ter lido algum livro sobre o assunto, já deve saber que marketing é muito mais do que apenas publicidade ou propaganda. Já deve saber que não se limita a ações de comunicação. E, claro, já deve saber que fazer marketing é muito mais complexo do que dizem alguns gurus das redes sociais. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que não entende que o marketing é muito mais do que uma simples ferramenta de gestão. O marketing é uma das 4 grandes áreas da administração. Fazer marketing sem saber claramente o que se está fazendo é o caminho certo para o erro. E os erros de marketing costumam cobrar um preço muito caro para as empresas. É disso que nós vamos falar aqui hoje. Marketing para serviços de engenharia. Seja bem-vindo ao episódio número 12 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. Marketing é um tema muito vasto, tem muito assunto, muitas abordagens possíveis. E eu fiquei pensando como tratar de uma coisa tão importante no episódio de 20 e poucos minutos sem ser superficial demais. Então eu resolvi abordar um aspecto que eu considero extremamente importante para quem utiliza marketing no escritório de engenharia ou de agronomia. Trata-se de entender como as características da prestação de serviços de engenharia impactam a aplicação do marketing nos escritórios. Então vamos lá. Os serviços apresentam algumas características particulares que os diferenciam e os distanciam conceitualmente das mercadorias. E o mais importante, tornam diferente e mais difícil aplicar os conceitos e as ferramentas do marketing tradicional, que geralmente é concebido para mercadorias. A primeira dessas características, e que sobressai entre as demais, é justamente a intangibilidade. Serviços são intangíveis. Não podem ser vistos, não podem ser tocados, não podem ser cheirados, ouvidos, sentidos, antes de serem comprados. Os serviços somente existem efetivamente no momento em que são produzidos. Não existem ainda durante o processo de negociação e vendas. O cliente de serviços não dispõe de algo tangível, concreto, que ele possa experimentar antes da aquisição do produto. E experimentar aqui tem o significado de usar qualquer um dos 5 sentidos, tato, visão, audição, gustação, olfato, durante o processo de compra, com o objetivo de reduzir o risco percebido durante a compra. A intangibilidade dos serviços é uma característica muito peculiar e gera um problema de marketing muito específico, a demanda por credibilidade. Todo o processo de compra envolve um certo risco percebido pelo cliente. Mercadorias permitem ao cliente reduzir uma parte desse risco através do processo de inspeção pelos sentidos, que é a experimentação. No caso dos serviços, o fornecedor não tem nada para mostrar ao cliente antes da compra, para reduzir o risco percebido, a não ser a sua história, a sua reputação, o seu reconhecimento público. Fornecedores de serviços precisam zelar pela sua imagem, precisam construir e manter uma reputação profissional digna, porque é para essa reputação, é para essa história passada
que o cliente vai voltar os seus olhos quando precisar reduzir o risco percebido durante um processo de negociação. Existe uma necessidade muito grande de confiança do cliente no fornecedor. Sem credibilidade, um fornecedor de serviços não se estabelece nem obtém crescimento profissional ou empresarial. A intangibilidade que caracteriza a prestação de serviços pode ser minimizada se o fornecedor de serviços tiver a plena consciência do problema e o enfrentar com criatividade e competência na construção e sustentação da sua credibilidade. Inseparabilidade. Serviços são inseparáveis de quem o produz e de quem os recebe. Se um serviço é adquirido por uma pessoa, essa pessoa faz parte do serviço, assim como o prestador de serviço. O marketing de serviços precisa considerar essa característica com muita atenção. Não existe prestação de serviço sem relacionamento entre pessoas. E este relacionamento varia em intensidade, dependendo do tipo de serviço e do grau de envolvimento que o cliente apresentar. A principal consequência da inseparabilidade no marketing de serviços é a demanda por habilidades de relacionamento interpessoal. Um engenheiro ou um agrônomo, por exemplo, por mais qualidade que imprima ao seu trabalho, não terá sucesso profissional se não desenvolver as suas habilidades de relacionamento. Então, ler livros sobre o assunto, fazer cursos, participar de seminários e tudo mais que puder fazer para melhorar o desempenho nessa área de relacionamentos interpessoais são ações de marketing e de grande retorno. E já nos prepara para a terceira característica de serviços. Serviços são altamente variáveis porque dependem de pessoas e de circunstâncias. Depende de quem executa o serviço, depende de quem recebe o serviço, depende de quando o serviço é realizado, depende de onde é feito. Pessoas estão envolvidas nos dois lados do negócio, cada qual com as suas histórias, seus princípios, culturas, crenças, cada qual com a sua maneira de ver o mundo e de entender como as coisas devem ser feitas. O profissional deve ficar atento a isso. Precisa desenvolver técnicas que reduzam as variações de desempenho, mesmo em condições totalmente diferentes. O engenheiro precisa estar preparado e precisa sistematizar os processos produtivos e treinar constantemente a sua equipe para transpor circunstâncias adversas, sem alterar o ritmo do trabalho e sem modificar a qualidade do serviço prestado. Sistematização e treinamento. Essas são as palavras. Estas são as principais armas contra a variabilidade na prestação de serviços. Na prestação de serviços, você só trabalha depois de ser contratado. E só é contratado se estiver disponível para fazer o trabalho. Serviços não podem ser estocados para serem fornecidos ou utilizados no futuro. Um engenheiro só pode fazer um projeto para o qual tenha sido contratado. E se não houver contrato, não há como ir adiantando o serviço para quando os clientes chegarem. A inarmazenabilidade dos serviços, especialmente na engenharia, pode ser enfrentada ou ter seu impacto reduzido, minimizado, com gestão racional do tempo, que nesse caso específico consiste, primeiro, em identificar claramente os períodos de baixa demanda pelos serviços e, segundo, programar para esse período atividades como leituras, treinamento, férias, viagens de estudo, organização interna do escritório e outras coisas importantes e que geralmente não são feitas quando temos muito serviço para ser realizado. Ao contrário das mercadorias, onde as leis de registros e patentes sempre se aplicam, os serviços quase nunca podem ser protegidos contra cópia dos concorrentes.
Um engenheiro que desenvolva uma nova forma de trabalhar, de produzir o seu serviço, terá de conviver com o fato de que os seus colegas concorrentes poderão livremente copiar os processos utilizados, sem ter de pagar um tostão a título de direitos autorais ou royalties ou coisa assim. Isso nos traz um interessante problema de marketing. Por um lado, sabemos que é preciso investir continuamente na melhoria do nosso processo, do nosso produto. Quando fazemos isso com mercadorias, o investimento pode ser recuperado por registro de patentes. Portanto, é um investimento com retorno direto. Por outro lado, quando investimos no desenvolvimento de serviços, não podemos contar com esse tipo de retorno direto. Então temos de aprender a explorar os retornos indiretos, utilizando os avanços como forma de ser reconhecido pelo mercado como profissional atualizado e inovador. Este é, sem dúvida, um desafio de marketing muito interessante e quem souber enfrentá-lo terá uma vantagem competitiva de médio e de longo prazo. Quando falamos de mercadorias, produtos semelhantes têm sempre preços semelhantes. Quando falamos de mercadorias, o seu preço tem uma estreita ligação com os seus custos. Mas quando falamos de serviços, algumas vezes os custos representam muito pouco na composição do preço. Você vai entender isso direitinho no episódio número 15, quando nós vamos falar sobre precificação de serviços na engenharia. Os fatores psicológicos são inseridos no processo com um grau de importância muito grande. Quem fornece serviços precisa ter a clareza de que o preço do produto, no caso do serviço, deve refletir o valor psicológico que ele representa para o seu cliente. Precisa saber o que o cliente está comprando. Isso é mais importante do que saber o que nós estamos vendendo. A precificação de serviços deve levar em conta os custos envolvidos. Porém, os diferenciais competitivos, aqueles recursos valiosos que produzem nos clientes a predisposição para pagar mais pelo serviço de um determinado fornecedor, podem, no fim das contas, ser a única coisa levada em consideração na hora de precificar um serviço. Essas 6 características que a gente viu até aqui, intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, inarmazenabilidade, improtegibilidade, precificação subjetiva, são comuns a todos os tipos de prestação de serviço. E como vimos, tem implicações sobre o marketing de serviço. Cada uma dessas características gera uma demanda de ação de marketing para a qual o profissional, empresário, precisa estar atento. A intangibilidade gera uma demanda por credibilidade. A inseparabilidade gera uma demanda por habilidades de relacionamento interpessoal. A variabilidade gera demanda de sistematização de processo e de treinamento. A inarmazenabilidade gera uma demanda por gestão racional do tempo. A improtegibilidade gera uma demanda por ganhos indiretos pela inovação e a precificação subjetiva gera uma demanda por conhecimento do valor que o produto tem para o seu cliente. Os serviços de engenharia e de agronomia, além dessas características e das consequentes demandas próprias da prestação de serviços, apresentam algumas outras características bem particulares. E cada uma dessas características adicionais gera também consequências relativas ao marketing e às negociações. Serviços de engenharia não são comprados ou consumidos por muitas pessoas e muito menos muitas vezes na vida. Portanto, nossos produtos não são produtos de consumo de massa. Isso nos tira um conjunto muito grande de ferramentas e recursos do marketing tradicional que é quase todo voltado para produtos de consumo de massa. Engenheiros não podem contar com a experiência do cliente.
Por melhor que seja o profissional, por mais satisfeitos que fiquem os seus clientes, é sempre pouco provável que existam recompras ou consumos sucessivos. Isso não dispensa a preocupação com a satisfação dos clientes, que poderão influenciar a decisão de futuros compradores. Mas, em última análise, o profissional sempre terá de conquistar novos clientes, o que, em certa medida, dificulta a estabilidade comercial. Além disso, o fato de o produto não ser um produto de consumo de massa torna inútil todos os principais recursos de comunicação de mercado, mídia aberta, recursos de promoção de vendas, disponíveis para os empresários que trabalham com mercadoria. Sendo assim, esta característica, ser um produto de consumo restrito, remete a estratégias específicas de comunicação com o mercado. Engenheiros precisam ter em mente que não estão disputando um mercado maduro, claramente definido. Trata-se, antes, de um mercado que não existe. Privilegiar o aspecto didático e a comunicação direta indica claramente a escolha das mídias muito mais simples e diretas do que as sofisticadas mídias abertas. Rádio, televisão, jornal, revista, redes sociais. Engenheiros devem dominar as técnicas de comunicação direta com os seus clientes, explorando recursos como visita pessoal, mala direta e a famosa propaganda boca a boca. Serviço de engenharia é um produto com alto componente intelectual. Os serviços de engenharia são, em última análise, informação organizada. Obter, processar, produzir informação depende de um treinamento intelectual, que é obtido através de muitos anos de estudos em profundidade. A maioria das pessoas não faz a menor ideia de como funciona a cabeça de um engenheiro. E um dos muitos pecados de marketing cometidos por engenheiros no Brasil afora é justamente o de dizer que isso é fácil de resolver diante de um problema apresentado pelo cliente. Isso é um veneno. Existem coisas que não devem ser ditas para um cliente durante uma negociação de serviço, a menos, claro, que você esteja querendo fazer um mau negócio. Muitos profissionais pensam que, dizendo ao cliente de que um determinado problema é fácil de resolver, estão transmitindo confiança e, consequentemente, aumentando as chances de fechar o negócio. Mas, na verdade, quando você diz isso é fácil de resolver, você está desvalorizando o seu trabalho e reduzindo as chances de fazer um bom negócio. A noção de fácil e difícil é muito relativa. O que é muito fácil para uns pode ser dificílimo para outros. Um problema de engenharia pode ser fácil de resolver para um engenheiro, que teve um treinamento muito sólido e profundo. Para a pessoa comum, o potencial cliente, aquilo continua sendo um bicho de 7 cabeças. Não devemos enfeitar o bicho para valorizar o produto. Não precisamos criar dificuldades inexistentes apenas para impressionar o cliente. Mas devemos manter a avaliação do problema no nível do entendimento do cliente. Afinal, é ele que vai pagar pela solução. É preciso dar atenção ao nível de percepção que o cliente tem do produto. No mercado, a coisa não é o que é aquilo que é percebido. Desenvolver habilidades de comunicação, falar, ouvir, ler, escrever, pode ser, e geralmente é, um fator determinante para o sucesso do profissional. Serviço de engenharia é um produto intermediário. Serviço de engenharia não é um produto final. Ninguém compra um projeto de engenharia para colocar numa moldura e pendurar numa parede. Ninguém contrata serviços de engenharia para se divertir ou para obter qualquer forma de satisfação imediata. O serviço de engenharia é sempre incorporado a um processo em andamento, que vai resultar no produto final, que será outra coisa. Esta é, sem dúvida, a característica mais dramática do nosso produto em relação a muitos outros, inclusive outros serviços. Comprar serviços de engenharia não está ligado a nenhum prazer imediato. A realização do cliente, a satisfação,
os benefícios e, em última análise, o prazer estão ligados ao fim do processo, à conclusão da obra, à conclusão da construção, o equipamento, o funcionamento de alguma coisa. Sendo assim, durante a negociação e venda de serviços de engenharia, não podemos contar com esse importantíssimo recurso natural das negociações, que é a exploração da ansiedade ou desejo do cliente pela obtenção do prazer imediato. Quando está negociando com o engenheiro, o cliente se sente, de alguma forma, angustiado, exatamente pela falta dessa motivação de um resultado imediato. Ele tem a sensação de estar tendo uma despesa e não de estar fazendo um investimento. É preciso encontrar maneiras de fazer o cliente sentir a perspectiva dos resultados. Fazer o cliente perceber que o serviço que está sendo vendido faz parte decisiva da construção do resultado pretendido pelo cliente, ainda que isso não seja tão evidente. Durante a negociação, o profissional deve falar menos do serviço que está sendo oferecido e mais, muito mais, do produto final com o qual o cliente está sonhando e, portanto, está realmente preocupado. O profissional precisa saber fazer estimativas dos benefícios diretos do seu serviço ao produto final. Precisa saber quanto de valor o seu trabalho agrega ao produto final. Tudo isso, tanto quanto possível, quantificado e associado a valores financeiros. Quando um cliente contrata um engenheiro, ele está com a cabeça em outra coisa, que é o produto final. É também para essa outra coisa que o profissional deve apontar a sua artilharia durante a negociação, pois o nosso produto não tem o potencial de gerar a satisfação imediata ao cliente. Serviço de engenharia é um produto cujas vantagens e benefícios não são evidentes ao cliente. O trabalho do engenheiro é realizado no momento em que ele, baseado nas informações que dispõe e nos seus conhecimentos, toma decisões sobre o que deve ser feito e como deve ser feito. Então podemos dizer que o resultado do serviço do engenheiro não aparece quando o serviço é realizado. Só aparece muito tempo depois e, frequentemente, passa despercebido, pois está misturado com a influência de dezenas de outros fatores envolvidos no produto final. Esta é uma condição para a qual o profissional precisa estar atento, pois é um obstáculo que precisa ser enfrentado e transposto. Por conta do alto componente intelectual envolvido e agregado nos serviços de engenharia, muitos profissionais não se dão conta de que coisas que parecem óbvias na verdade não são tão evidentes assim. No final de uma obra, na hora em que se chega ao produto final, muitos clientes acabam atribuindo aos mestres de obra ou a fabricantes de materiais méritos que deveriam ser creditados aos engenheiros. Sabendo que o serviço de engenharia não são produtos finais, os profissionais precisam ficar atentos ao ponto em que se chega ao produto final e apresentar de forma didática ao cliente as vantagens e benefícios que apareceram e só apareceram devido aos serviços de engenharia agregados. Detalhes de engenharia que garantem funcionalidade, manutenção, durabilidade e, fundamentalmente, racionalidade e redução nos custos de produção são coisas que precisam ser destacadas. Achar que o cliente irá perceber tudo isso sem ajuda é, no mínimo, ingenuidade profissional. As 4 características específicas de serviço de engenharia vistas aqui, associadas às 6 características gerais da prestação de serviço que nós vimos antes, indicam que os profissionais precisam dar atenção especial para o enfrentamento do mercado. É importante ter em mente que é preciso muito mais do que apenas conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos para fazer da engenharia um negócio lucrativo e, portanto, economicamente viável. Essas 4 características específicas da prestação de serviços de engenharia trazem demandas para o marketing, para a negociação desses serviços. O fato de ser um produto de consumo restrito
tem uma demanda por investimentos em estratégias de comunicação direta. O fato de ser um produto com alto componente intelectual tem uma demanda pela adoção de um discurso didático para o esclarecimento dos clientes. O fato de ser um produto intermediário tem uma demanda por posicionar de forma explícita o produto como um material de construção, como um insumo para a realização do produto final. E o fato de ser um produto cujas vantagens e benefícios não são evidentes aos clientes, tem uma demanda por ações de esclarecimento posterior aos clientes sobre os resultados dos serviços realizados. Mão na massa para esse vídeo. Tudo que foi visto aqui está exposto com muito mais detalhes e até alguns exemplos no capítulo 2 do livro Marketing para Engenharia e Arquitetura. Mas não se preocupe, você não precisa comprar o livro para ler esse capítulo. Na descrição do vídeo, nós vamos deixar um link para você ter acesso a um arquivo com o texto integral do capítulo 2 desse livro. A sua tarefa é ler esse capítulo e fazer um planejamento de marketing para o seu escritório, definindo uma maneira de enfrentar e contornar ou superar cada um dos obstáculos provocados por essas características da prestação de serviços e, particularmente, as características da prestação de serviços de engenharia. Bom trabalho e boa sorte! E no próximo episódio, o episódio número 13, nós vamos falar das técnicas de negociação e vendas de serviços de engenharia. É muito importante que você tenha entendido completamente o que você viu aqui nesse episódio. E para isso é muito útil ler o capítulo 2 do livro. No próximo vídeo você vai descobrir que não existe milagre para vender serviços de engenharia. Te vejo lá.